Olá, bem-vindos ao Carol's Talks. Estamos aqui nesse podcast para tratar de gestão jurídica e empresarial e continuamos o nosso segundo bloco com o Guilherme e Caio falando sobre propósito. E nós vamos seguir agora com a questão de propósito, como muda a sua visão no ambiente de trabalho. Mas antes do Guilherme começar, não esquece, curte, compartilha, segue nas redes sociais e agradecendo, claro, aos nossos patrocinadores, canecas personalizadas e a Via Eterna Joia em Prata. Guilherme, vamos lá? Vamos nessa. Então, a pergunta é como você entender e cumprir o propósito de Deus na sua vida, isso muda a visão no trabalho. Exato. Olha, tentar entender é muito desafiador, porque ele vai um pouco contra as práticas naturais do mundo, né? O mundo fala o quê? O teu propósito é fazer dinheiro, teu propósito é ralar, é produtividade, é 14 horas por dia de trabalho, né? Então é isso que você tem que fazer para viver o seu propósito. A hora que ele vê, ele está perdido já na vida, já não sabe nem onde está propósito nenhum, né? Não tem nem sentido mais a vida dele. Mas olha só, uma maneira de você entender é através de princípios. Vamos falar de princípios. Existem princípios espirituais, como tem princípios físicos. Qual que é o princípio físico? Por exemplo, não põe o seu dedo no fogo. O que vai acontecer? Vai queimar. É um princípio, vamos usar um linguajar jurídico, irrevogável, né? Irrevogável é algo que não vai mudar. Não vai mudar. Lá. Então, colocou o seu dedo no fogo, vai queimar, não tem como. Mas existem também princípios espirituais pré-estabelecidos. E essa é a maneira que muda a minha visão no trabalho quando eu vivo o propósito de Deus na minha vida. Porque daí eu não vivo mais pelos princípios naturais. Eu vivo agora por um princípio espiritual. Vou te dar um exemplo, o princípio de plantar e colher. O princípio que é melhor você abençoar alguém do que você receber. Então, plantou, Carol, você vai colher. Então é dessa maneira que muda hoje a minha visão no meu trabalho, por exemplo. Eu entendo que eu não estou lá apenas por ganha-ganha, só o meu lado ganhar. Eu penso que eu estou ali, né, depois eu falo um pouquinho mais, como um embaixador do reino de Deus, por exemplo, né, onde eu sei que qualquer princípio espiritual que eu viver, eu vou estar colhendo isso, mas é óbvio, eu não sou interesseiro, eu não estou vivendo aquilo porque eu quero colher depois, eu vivo aquilo porque realmente faz parte da minha essência. Sim. Entendeu? Vai fazer o sentido para você viver cada momento daquilo, né? Exato. Sabe uma coisa, Guilherme, que você... Enquanto você falava, a gente está vivendo num mundo aqui tão acelerado de necessidade de estar sempre postando, necessidade de estar em rede social, e muito se fala em conexão, em estar conectado. Não basta você ficar fazendo qualquer coisa, mas a conexão ela só vem se você faz isso com valor, se você realmente é aquilo. Quando a gente se descobre e começa a vivenciar aquilo, aí vem a lei da semeadura, no meu ponto de vista, você começa a colher o retorno daquilo que você faz, como que você age. Recentemente eu tive uma experiência bem característica do que você colocou, a pessoa fala assim, eu vou fazer para receber, não é o interesse, é como você vivencia aquilo. E eu vou aproveitar para ilustrar aqui. Que uma pessoa que se aproximou para saber informações de uma forma de querer mostrar a amizade. E depois, segundos depois, você, não, tudo bem, eu já tenho a informação que eu quero, tchau, acabou. E depois daquilo, você vê a pessoa tentando mostrar, viver que é aquilo, mas não é. Você sabe que não é da essência, você não sabe que aquilo que ela pegou não reflete o que ela... E não vai a lugar nenhum. Porque a gente só consegue transparecer aquilo que a gente é de verdade, né? Senão é uma casquinha que cai rapidinho. E no teu ambiente de trabalho, quando você está conectado, você está sentindo o seu propósito. Para mim, essa questão de Deus espiritual é muito forte. Eu precisei buscar isso muitas vezes porque eu me sentia que eu estava desconectando e as coisas não estavam mais fazendo sentido. Quando eu comecei esse podcast aqui, foi uma questão assim, falei, Deus, eu sinto que eu preciso passar algumas coisas para as pessoas e como que eu vou fazer isso? E acabou as coisas fluindo, claro que nada é por um acaso, pelo menos eu vejo que são respostas das minhas orações, e veio o podcast. E quando eu fui pensar sobre os propósitos que eu estava vivendo, veio você. Então vamos seguindo aqui, porque assim, é muita bênção em cima de bênção. É isso aí, Carol. Mas você falou algo que faz todo sentido, né? Mas sabe o que eu acredito? Que a pessoa que vem com outras intenções, né? Ainda assim, eu procuro ajudar. Uhum. Sabe por quê?
eu dou o que as pessoas querem, mas no final eu entrego o que elas realmente precisam. Fantástico. É o que Jesus fazia. Jesus queria curar as pessoas em primeiro lugar? Ele queria dar o pão para as pessoas em primeiro lugar? Não. Ele queria a salvação das pessoas. Ele falou assim, eis que meu reino chegou. Eu quero trazer o meu reino para vocês. E as pessoas, mas Jesus, eu quero cura, eu quero pão. Então tá bom, é isso que você quer? Eu te dou. Mas no final ele entregava o que elas realmente precisavam. A tua fé te salvou. E elas Vais entendiam, né? e não peque mais. Então, eu costumo me deparar com situações assim também, onde as pessoas vêm, procuram. A minha esposa, ela fala que eu sou bom demais, né? Eu recebi umas críticas também. Por que você fez? Por que você falou? Eu falei, gente, porque eu tinha que dar aquilo. Né? Então, eu tenho um amigo que me ensinou isso há muitos anos atrás, né? Ele tem uma fábrica de colchões, ele falou, cara, eu ajudo até meu concorrente, porque eu sei que eu vou ganhar com isso. É sobre isso, né? A gente evolui, né? Exatamente. Então, eu não tenho problemas de passar informações, né, para um concorrente, eu não tenho problemas com isso, porque eu entendo muito bem esse princípio da lei da semeadura, porque eu entendo que se ele estiver querendo me enganar, ele vai ser enganado um dia, ele não vai fazer nada com aquela informação, né? A gente vê muitos exemplos, eu já tive muitos exemplos a respeito disso. Então, para mim, o que importa é eu estar conectado com Deus e eu mostrar que realmente eu vivo uma essência diferente. Para mim isso é importante. Nesse caso, eu tive uma reflexão assim, nesse sentido de olhar assim, eu falei assim, gente, que bom que eu tô gerando inspiração. Que bom que eu tô cumprindo o meu propósito e tá vindo a pessoa atrás disso. Isso. Então, assim, é muito mais do que o que ela fez por si só, mas o que a gente evolui também, o que a gente cresce, o que a gente aprende, né? Exatamente. A gente cresce muito. Demais. A gente evolui muito com isso. Mas você me perguntou da experiência do Quênia, Já né? me perdi aqui, vamos lá, vamos contar do Quênia. Bom, o Quênia para mim foi assim, eu achava que para viver um propósito espiritual eu tinha que ser um pastor numa igreja, eu tinha que ser um missionário pobrezinho lá na África, né? Pensei que eu tinha que largar tudo que eu tinha, o meu trabalho, família, ou levar a família junto, passar aquele sofrimento, somente assim eu ia agradar a Deus. Não tenho nada contra. Deus poderia me chamar para isso. Ele poderia olhar para mim e falar, Gui, é uma missão para você aqui nessa terra. Vai ser um missionário lá na África. Puxa, se a minha conexão com ele me levasse realmente a isso, tudo bem. Mas não era. Mas mesmo assim, Deus ele permitiu que eu fosse passar por uma experiência na África. Cara, será que é isso mesmo? Eu estou começando a crescer profissionalmente, ao mesmo tempo essa vontade de querer ser um missionário, né? E aí tudo que eu lia, tudo que eu via, aparecia a África, era incrível. Eu ia assistir um programa na televisão, era a África. Eu ia ler um livro, falava sobre a África. Parei uma vez num prédio comercial, tinha uns cartõezinhos no balcão, a hora que eu peguei o cartãozinho, tava lá uma bandeira da África. Então, tudo me levava para a África, mas eu não fui intencional. Eu não falei, quer saber? Eu vou então, né? Eu poderia ter feito, mas eu pensei assim, vou descansar, porque eu não tive ainda um ok 100%. Qual que é meu ok 100%? A Michelle é meu radar, né? Enquanto eu saio correndo, fazendo as coisas, ela tá ali me segurando e me freando e vendo os riscos, né? Me tirando da zona de perigo, né? Porque às vezes eu não olho muito a zona de perigo, né? Então ela tá ali com esse radar. Ela dizia, Gui, não é isso. Não é isso para você. Eu tô sentindo que não é. Então eu não fui intencional. Mas certo dia eu recebi uma ligação. O pessoal da igreja estava indo para a África fazer um trabalho missionário. Falei, quer saber? Não vou. É um sinal, é isso aqui, mas falei, não vou. Se é para eu ir, vai acontecer de alguma maneira, mas eu não vou. Né? E eu recebi uma ligação. Gui, é para você ir para a África junto com o pessoal, com os missionários. Eu falei, é? É para você ir como missionário também. É sério isso? É sério esse bilhete? E olha, é para você ir porque a sua passagem já está paga. Meu Deus. E aí... confirmação. Foi uma confirmação. Eu fui para a África, fui como tradutor, fui como missionário, fui como tradutor também, né? E passei lá um período de experiência lá na África. Que ano foi isso? Foi em 2014. E aí, Carol, no avião, a gente indo para Dubai, porque de Dubai a gente pegou o voo para a África,
eu estava todo pomposo, né? Olha só como é o ser humano, a carne, né, do ser humano. Uau, que legal, que coisa linda, eu vou ser missionário na África. Mas que cara mais lindo, né? Vai descido. Que ser humano mais, né? E tudo me vai descendo, né? Mas quando eu cheguei lá, a África me mudou. Eu fui para abençoar, tentar abençoar pessoas, né? Na minha tão pequeno, tão pequeno meus sentimentos, minha percepção, que eu não conseguia enxergar que eles é que me abençoaram. Né? Quando eu chego lá, havia pessoas que não tinham nada sorrindo, pessoas que não tinham nada nos recebendo com o pouco alimento que eles tinham. Né? Assim, caiu por terra toda aquela carapuça, né? O cara que é missionário na África. Né? Eu fiquei muito envergonhado. Mas ali foi a experiência. Eu falei, Deus, eu entendi por que o Senhor me trouxe aqui. Me trouxe para passar uma experiência. Não é isso para minha vida, eu já entendi. Foi uma experiência fantástica, mas eu entendi com muita clareza que não é aqui que está o meu propósito espiritual, mas está dentro do mundo empresarial. E isso foi muito forte para mim. Essa foi uma experiência muito forte. Foi uma experiência... Mas, Gui, como é que você escuta Deus falar com você? Cara, tem 4 maneiras de você entender como Deus fala com você. Tem alguns que são mais influentes, mais sanguíneos, eles são mais sentimentais. Eles sentem isso, é muito no sentimento. Tem pessoas que são mais visuais, eles têm sonhos, eles têm visões. Isso acontece, eu vejo muitas pessoas, cara, tive uma visão incrível, né? José do Egito, se a gente for ver na Bíblia, quantos sonhos o cara não teve e realmente aconteceu. Tem pessoas que são auditivas, então as pessoas mais auditivas, elas escutam a Deus através de palavras, vem uma palavra na mente, vem um versículo bíblico, vem uma passagem bíblica na mente. E tem uns que são os knowers, simplesmente o cara sabe. O apóstolo Paulo, ninguém falou nada pro cara, mas ele sabe tudo. Então, como que Deus falava comigo? Era sentimento. Era uma sensação e um sentimento de clareza, de convicção. E ali, nessa parte da minha vida, eu entendi que realmente não era por ali. Mas eu falei, mas Deus, e agora? Como é que eu vou agradar o Senhor? Cara... E daí o como? Como que veio o como? O como veio assim... É porque assim, às vezes a gente coloca assim, tô sentindo, mas e aí como? O que eu faço? Como é que eu transbordo isso? Aí eu fui para a Bíblia. E quando Deus fala para Abraão, cara, sai da tua tenda, sai do lugar que você está e vai que eu te darei uma nação. Mas não falou exatamente se é para o norte, leste, oeste. Que Deus só falou para ele, caminha na minha presença e seja íntegro. E aí eu pensei, Deus, mas e o mundo coach, né? Que fala que você tem que ter um objetivo, que você tem que, né, visualizar o seu futuro, o tal lugar que você vai, né? Pois então, mas o Abraão, ele tinha já visualizado a nação, ele tinha como objetivo a nação que ele construiria. Que dele sairia uma geração que sairia uma nação. Agora, o como, não sabia. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente fui vivendo um dia após o outro, caminhando na presença de Deus e sendo íntegro em tudo quanto eu fui fazendo. Por quê? Porque toda a integridade que você aplica, toda a excelência, você está manifestando Deus através da sua vida. E isso, como eu falei anteriormente, são princípios espirituais. E todo princípio aplicado gera fruto. Você tem um retorno. Você enxerga. Depois você começa a enxergar e entender. Você entende, né? Faz sentido? Cada coisa que você passou. Exato. Sim. Eu vivi experiências de portas se fecharem por causa da minha integridade, Guilherme. E no momento eu olhava assim, eu falava assim, nossa, mas por que isso, né? Por que a pessoa tá evitando que eu esteja lá por causa da minha integridade? Óbvio que depois a gente entende os livramentos que a gente recebe também, né? E isso para mim sempre foi muito forte, assim, não me deixar levar pela circunstância, olhando para os meus princípios e falando, não, então não é isso aqui, eu não vou fazer, eu não quero. E no jurídico a gente tem muito desses checkmates, né? Muitos, o tempo todo. E essa consciência de estar conectado e saber sobre o porquê que você vai fazer alguma coisa ou não, sempre me chamou muita atenção.
Eu atropelei aqui de novo o Não tem problema. nosso planejamento, mas é porque, às vezes, eu vejo algumas experiências que as pessoas se questionam e não sabem ouvir o que ela acha que é para ela, ou o que é uma mensagem, e acaba se guiando muito pela opinião alheia ou pelo contexto. E não vou nem seguir aqui. Tudo bem. Eu vou tratar de uma questão, eu sei que você tá querendo me matar já, né? Tá tudo bem. De uma questão de que você, assim, é que vem me vindo uns insights, assim, e aquela questão que você colocou, de a gente se entender, ok, mas as referências na nossa vida. Ok. Porque às vezes a gente acaba se colocando em dúvida e não escutando as mensagens ou os nossos compromissos em razão das referências que a gente colocou na nossa vida, aquela questão da posição de autoridade e tudo Sim. mais. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque isso me marcou muito. Sim. Quando eu vi o seu vídeo, aquilo assim, eu falei, gente, eu lembrei de circunstâncias em que eu deixei de fazer por causa da questão da autoridade perante Exato. mim, sabe? Exatamente. São bloqueios, né? São bloqueios emocionais. Está muito conectado com a sua autoimagem. Imagine que dois pintores, eles vão pintar a natureza. Tem um lago bonito, tem árvores, pode ter alguns animais silvestres ali, as nuvens, a montanha. Cada um deles, coloca 3 pintores. Você acha que cada um deles vai pintar exatamente igual? É de acordo com a perspectiva de cada um. Uhum. E nós vivemos de acordo com a pintura que fizeram de nós, e não de acordo com a imagem e semelhança de Deus que nós somos. Que pintura é essa? Nossos pais, eles tentaram fazer o melhor por nós. Uhum. Mas as pessoas que exerciam autoridade nas nossas vidas, pode perceber. Por que eu falo de autoridade? Né? Um parêntese aqui. Imagina uma pessoa que você não admira e vem falar mal do seu trabalho. Você vai ligar? Mas cara, agora é a pessoa que você admira pra caramba, é uma pessoa que você tem como referência, vem e descasca em cima de você, qual que é a reação? É um forte impacto. Pesa tudo, né? É um forte impacto emocional. É um forte impacto emocional. E isso fica gravado na criança, né? Aquele exemplo que eu dei naquele vídeo, era uma criança que cantava na escola, ela cantava em casa, ela gostava, adorava cantar, e de repente uma professora chamou a atenção dela na frente de todos os alunos, e era uma professora que ele admirava muito, uma professora de música que ele admirava muito, e aquilo acabou com ele. Às vezes, existem, né, se você vê o mundo da inteligência emocional, se fala muito sobre repetição, né? Então, todo acontecimento repetitivo se torna uma crença, né? Uma crença, ele vai te programando uma crença. Aqui o que acontece com essa criança é um forte impacto emocional, gera um bloqueio, é uma fratura, já é muito mais profundo. Então o seu sistema límbico, o nosso sistema emocional, ele vai gerando trilhas neurais. Então a cada acontecimento vai gerando trilhas neurais. Então se você escuta lá na sua infância, cara, você não presta para nada, você é incapaz, ou você está vivendo num ambiente de pobreza que não te beneficia, né, que você só vê dificuldades, está gerando aos pouquinhos trilhas neurais que vão gerar suas crenças futuras. Agora, quando tem um impacto assim, muito forte, que é justamente na área que a criança se sobressai, é na área que ela se sente amada e de repente alguém vem e acaba com ela ali, gera uma trilha inteira neural no seu sistema límbico. Aquilo ali gera uma fratura. Por que eu estou te explicando isso? Para você entender que muitas pessoas na sua fase adulta, elas têm dificuldades de entender a sua identidade e o seu propósito, justamente por quê? Porque elas vivem não por propósito, por propostas. Porque agora elas têm dificuldade em se posicionar. Por exemplo, né, numa questão de autoridade, um bloqueio de autoridade, onde alguém que você admirava muito foi lá e te detonou, né? Você já não respeita mais pessoas importantes da sua vida. Você já não dá mais atenção para um professor que o cara é um mestre, ou um conselheiro que é um mestre, que poderia te ajudar muito, aquilo já vira uma confusão na sua mente. E não é consciente, não é racional. Está no seu sistema límbico, é emocional. Tem outros bloqueios que é da rejeição, por exemplo. Um bloqueio da rejeição, ele acontece na mesma estrutura. Ele teve uma infância, uma adolescência, onde ele foi rejeitado. Na sua fase adulta, o que vai acontecer? Ele vai começar a viver pelo que os outros falam.
Cara, você poderia ser jogador de vôlei, você poderia ser, né, trabalhar no governo, poderia ser CLT, qualquer coisa. E você começa a entrar em tudo aquilo que as pessoas falam para você o tempo. Não, tudo bem, vamos lá, um tempo é nosso. Guilherme, eu vou fazer o seguinte, então. Vamos deixar para o terceiro bloco a Tá bom. continuidade, porque eu quero contar uma história para vocês. Legal. Eu quero contar o quanto essa questão de autoridade impactou na minha vida e fez eu chegar aqui hoje. Uau! Isso é bem interessante. Gente, até o próximo bloco, sexta-feira, 12:30. Espero vocês. Até lá.